Boa noite, turma. Tudo bom? Bem-vindos a mais uma aula aqui do módulo de proteção radiológica. E hoje, após assistirmos esse vídeo aí que eu coloquei para vocês, aí vocês vão ter um pouco de entendimento do que é um acidente envolvendo radiação ionizante ou partículas radioativas. E o que que isso afeta no nosso corpo em relação a efeitos biológicos dessas radiações. A exposição que a gente tem indevida, a mal manipulação da radiação ionizante no nosso cotidiano aí, enquanto profissional, o que que isso resulta com a nossa má conduta em relação à radiação ionizante. Então, após o vídeo que eu postei para vocês aí, para vocês assistirem e conhecer também sobre esse acidente muito famoso aqui no Brasil, que é o acidente de Goiânia do Césio, né, 137. Hoje nós vamos começar o módulo relembrando e intensificando ainda mais a informação relacionada à física das radiações. Então hoje a gente vai entender um pouco mais e relembrar sobre a estrutura de um átomo, sobre como é produzida a radiação, tipos de radiação. Nós temos radiação ionizante, nós temos radiação não ionizante, radiação do tipo corpuscular, eletromagnética. Então, aí, dentro de um espectro magnético relacionado a radiações eletromagnéticas, como é classificada as radiações eletromagnéticas, como é gerada as radiações corpusculares, né, que são geradas no núcleo do átomo, conceito de ionização e excitação. Então, tudo a gente vai assistir na aula de hoje, tá bom, turma? Então, inicialmente, lá na Grécia Antiga, muito tempo atrás, aí, antes de Cristo, os grandes filósofos, eles queriam entender do que era composto tudo que tinha em volta dele, toda a matéria, todo objeto. Então, após muitos estudos, eles chegaram à conclusão que a matéria era composta de átomo. E esse átomo, ele era uma partícula indivisível. Então, o conceito da palavra átomo é uma menor parte de uma matéria que não pode ser dividida. Então, eles chegaram no conceito de átomo. E aí, esse conceito de átomo, ele passou por muitas modificações. Nós tivemos vários tipos de conceito relacionado a átomo. Então, esse conceito de átomo, ele foi se modificando ao passar do tempo. Nós tivemos átomos de Rutherford, nós tivemos átomos de Dalton, nós tivemos... esses foram vários cientistas, conceitos em relacionado ao átomo. Até que a gente chegou no átomo, nós tivemos o átomo de Rutherford-Bohr, que foram dois cientistas, um concluiu o conceito de outro relacionado a átomo, essa partícula tão pequenininha que não pode ser dividida, né? E aí, até que nós chegamos num conceito que toda a ciência começou a utilizar desse conceito do átomo, que foi o átomo elaborado e aprimorado por Bohr. Então, o Bohr, ele aprimorou o conceito de átomo de Rutherford, que era o conceito planetário. O que é o conceito planetário do átomo? Existia um núcleo, e esse núcleo aí, ele era rodeado de uma subpartícula, e essa subpartícula era chamada de elétron, que é a carga negativa desse átomo, e dentro desse núcleo tinha toda a carga positiva, que era o próton. E aí também existia uma partícula ali que era valor neutro, que era o nêutron. Então, o conceito de Rutherford era basicamente esse: um núcleo composto de carga elétrica positiva e em sua eletrosfera rodeava uma subpartícula chamada elétron de carga negativa. E ele queria entender como essa partícula que rodeava esse núcleo não gerava campo magnético, como é que ele queria entender todo esse conceito que ele inicialmente pesquisou e conseguiu elaborar relacionado a toda a matéria que continha o átomo. Então veio Bohr e concluiu alguns conceitos que ficaram em interrogação
sobre o cientista Rutherford, e aí ele achou vários conceitos e deu sentido ao conceito de Rutherford-Bohr. Então, e as pesquisas de Bohr resultou de algumas características do átomo, que é o modelo atômico de Bohr. Então, ficaram algumas interrogações que essa partícula que rodeava o núcleo, como ela pode rodear esse núcleo e não emitir radiação? Então, Bohr chegou à conclusão que esse elétron que rodeava esse núcleo carregadamente positivo de próton e nêutron, ele girava assim, gerava uma carga magnética, porque esse elétron ele girava no seu próprio eixo, então gerava um campo magnético, esse campo magnético não emitia radiação. Em que momento que esse elétron que girava esse núcleo, ele emitia radiação? Quando ele saltava de uma camada, de uma eletrosfera, ou ele descia de uma eletrosfera, então ele tinha que liberar ou absorver energia externa. Então, como é que isso acontecia? Então, quando esse átomo ele entra em contato com outros átomos, ou ele é bombardeado de elétrons acelerados, né, carregadamente acelerados, ele consegue absorver esse elétron externo para ele, dessa eletrosfera, e aí ele vai ganhar energia. Ganhando energia, ele tem a propriedade de saltar de camada. E aí, de acordo com Rutherford, o átomo ele era composto de diversas camadas. Tinha a camada K, L, M, N, M, O, P, Q. Inicialmente ele tinha 7 camadas, e cada camada dessa correspondia a um valor energético. Então, o elétron, se ele tinha determinado valor energético, ele habitava uma determinada camada desse átomo. Nós temos aí valores específicos para cada camada desse átomo, desde o 2 até 32 valores energéticos. Então, se um elétron que está rodeando aquele núcleo, ele tem um valor 4, ele não vai habitar a camada que tem valor energético número 2, ele vai habitar a camada que tem valor energético número superior ao 2, então ele vai ficar na camada mais acima. E aí, com essa absorção desse elétron externo que colidiu com esse elétron desse átomo, né, ele consegue absorver energia, então ele tem a propriedade de se mover mais para cima para habitar camadas mais energéticas. Então nós temos aí algumas propriedades sobre isso, do átomo, né? O átomo ele é composto de núcleo e eletrosfera. Nessa eletrosfera habitam os elétrons e existem camadas eletrônicas. Então, cada elétron ele só vai habitar cada camada eletrônica de acordo com a sua energia. Então, se esse elétron ele sobe de camada, isso significa que ele absorveu energia externa para habitar uma camada mais energética. Se o elétron ele perder energia dessa camada, ele vai ter que habitar as camadas mais internas, que são as camadas menos energéticas. Então, propriedades. Quando o elétron está rodeando o núcleo, ele não emite radiação e não emite energia. Para o elétron saltar de camada superior, ele tem que absorver energia. Para o elétron habitar camadas inferiores, ali camadas próximas ao átomo, ele tem que liberar energia, ou seja, ele vai liberar essa energia em forma de radiação. E é aí que a gente começa a entrar num conceito de radiação ionizante e radiação não ionizante. O conceito de ionização e o conceito de excitação. Foi a partir do conceito do átomo, do modelo atômico de Bohr, que nós podemos tirar outras conclusões em relação à radiação. E aí, falando em radiação, o que é radiação? Para vocês aí, o que você imagina o que é radiação? Hein? Deixa eu dar um tempinho aí para pensar. Pensou? Então, a radiação, quando a gente fala em radiação, a gente está falando em energia em trânsito, energia que é transportada de um ponto ao outro. Então, quando alguém te perguntar o que é radiação, você já sabe o que é. O conceito de radiação é transporte de energia, é energia em transporte de um ponto
ao outro. Então, isso é radiação. E essa radiação aí, ela pode ser de qualquer forma de energia. Ela pode ser uma radiação mecânica, corpuscular, eletromagnética, ondas sonoras. Então, a radiação, ela tem de vários tipos. Então, quando te perguntarem o que é radiação, radiação é energia em trânsito, seja ela de um ponto ao outro. Mas a radiação, ela é energia em trânsito. Então, aí sabendo o que é radiação, que é energia em trânsito, agora a gente tem que entender a natureza dessa radiação. Nós temos classificações de radiação tipo não ionizante e radiação ionizante. Nós vamos, dentro de proteção radiológica, nós temos que entender conceitos e a origem, a natureza das radiações do tipo ionizante, que são as radiações que têm a capacidade de se ionizar por onde ela passa, né, pelo material que ela passa, e causar efeitos biológicos, efeitos danosos ao sistema imunológico, ao sistema do corpo humano. Então, ela tem capacidade de danificar células e também destruir células, causar câncer, causar leucemia, catarata. Então, são todos os resultados da ionização da radiação do tipo ionizante. E aí, a proteção radiológica, ela veio para poder nos prevenir, nos proteger desses tipos de radiação. Então, a natureza da radiação do tipo ionizante, ela pode ser eletromagnética ou ela pode ser corpuscular. Como assim eletromagnética corpuscular? Radiação ionizante, ela pode ser gerada de dois modos. Como eu falei para vocês, que o átomo ele é composto de uma eletrosfera e ele também é composto de um núcleo. Então é aí que está a diferença desses tipos de radiação do tipo ionizante. Então as radiações eletromagnéticas, que é uma do tipo das naturezas de radiação ionizante, elas são geradas na eletrosfera desse átomo. Então, o elétron, aqui energeticamente acelerado, ele colide com o elétron da eletrosfera do átomo e aí gera radiação. Ele absorve essa energia desse elétron, o elétron dessa camada desse átomo, absorve e aí gera radiação. Mas também nós temos um tipo de radiação ionizante, eletromagnética, que também ela é oriunda do núcleo. Então, da radiação eletromagnética, da origem eletromagnética, a gente tem um do tipo que é radiação X, que é gerada na eletrosfera do átomo, e nós temos radiação eletromagnética, que é oriunda do núcleo do átomo também, que é a radiação gama. Então, radiações eletromagnéticas que são ondulatórias, ela é originada da eletrosfera e do núcleo. E agora, as radiações corpusculares, que é outro tipo da origem da radiação ionizante, ela só é gerada a partir do núcleo do átomo. Então, esse elétron ele vai colidir com as partículas do núcleo desse átomo, não mais com os elétrons da eletrosfera. E a partir desse núcleo, esse núcleo vai ser bombardeado, ele vai ficar instável, ele vai ficar estressado, com bastante energia, e em algum momento ele vai ter que começar a liberar essa energia. E é daí que ela pode se originar. Além da radiação gama, que é uma eletromagnética, ela pode gerar também radiação corpuscular, que é a radiação do tipo alfa e a radiação do tipo beta. Então, aí, para vocês entenderem melhor, da natureza das radiações, nós temos radiação eletromagnética e radiação corpuscular. Radiação eletromagnética, como é que se gera radiação eletromagnética? O elétron incidente, ele colide com elétrons da eletrosfera do átomo. Ou ele pode colidir com o núcleo, esse elétron, e gerar radiação gama. Então, eletromagnética gera radiação X e radiação gama. Agora, deixamos a eletromagnética de lado, nós vamos falar da outra natureza das radiações ionizantes, que é a radiação corpuscular. Como é que ela é gerada? Ela só é gerada do núcleo do átomo. Então, esse elétron aí,
energeticamente carregado, ele colide com o núcleo do átomo e aí gera radiação corpuscular, do tipo beta e do tipo alfa. A radiação gama, ela é uma suborigem da liberação de partículas beta e partícula alfa. E aí também nesse tipo de liberação também é liberado radiação do tipo gama. Então, existe também para a radiação eletromagnética uma escala que é o espectro magnético. Isso só existe na radiação eletromagnética, que a gente consegue determinar radiações do tipo eletromagnética não ionizante até as radiações do tipo ionizante, dentro da eletromagnética. Vou colocar para vocês aqui, ó, esse espectro magnético, que são as classificações das ondas eletromagnéticas, radiações do tipo eletromagnético. Então, esse espectro eletromagnético, essa escala, ele determina de que tipo de radiação até outro tipo de radiação. São radiações não ionizantes que só excitam o meio por onde ela passa, que, ou seja, não tem energia suficiente para poder arrancar elétron desses átomos e causar a ionização. Quando essa radiação eletromagnética não tem essa força de arrancar elétrons da eletrosfera de um átomo, ela é do tipo não ionizante. Ela não provoca dano aos seres humanos, ela não ioniza, ela só excita. Então, as radiações que só excitam o meio por onde ela passa são do tipo eletromagnéticas não ionizantes. Então, isso não faz dano ao meio por onde ela passa, ao corpo humano. E a partir de um tipo de radiação da ultravioleta até radiação cósmica, que aí as ondas eletromagnéticas começam a ficar com bastante frequência e a onda bem curtinha da ultravioleta. Aí vem ultravioleta, radiação X, radiação gama, radiação cósmica, que são radiações eletromagnéticas, elas se tornam ionizantes. Por que que elas são ionizantes? Porque por onde esse tipo de radiação passa, ela consegue ionizar, arrancar elétrons dos objetos, dos átomos desses objetos. Ela consegue fazer uma ionização, arrancar esse elétron e acaba ionizando. Isso acaba causando modificação nos átomos. No corpo humano, isso acaba danificando o nosso sistema biológico, danificando as células por onde essa radiação passa. Então, ela ioniza e danifica nossas células, né? Acabam gerando quebras moleculares e aí ela acaba ionizando. Por isso que ela é uma radiação ionizante, radiação que consegue arrancar elétron por onde ela passa. Então, recapitulando, radiação é uma forma de energia. E a natureza dessa radiação, pode ser do tipo corpuscular ou eletromagnética. Radiação do tipo ionizante corpuscular, ela só é gerada do núcleo do átomo. Radiação eletromagnética ionizante, ela só é gerada na eletrosfera e também no núcleo do átomo. Então, radiação corpuscular, alfa e beta. Radiação alfa e beta. Radiação eletromagnética, radiação X, radiação gama. E aí, nas radiações eletromagnéticas, aí, né, nessa natureza, nós temos uma classificação de eletromagnética não ionizante e radiação eletromagnética ionizante. Na corpuscular só temos ionizante. Na eletromagnética, nós temos radiação não ionizante até radiação ionizante. Radiação não ionizante são ondas de rádio, Bluetooth, infravermelho. Aí já começa a entrar na radiação da luz, que é radiação solar, ultravioleta, radiação X, gama, cósmica, radiação eletromagnética e ionizante. Já coloquei para vocês aqui a foto para vocês entenderem, mas vou colocar mais uma vez aqui para recapitular. Tá bom, gente? Agora que nós já entendemos o que é radiação e a natureza da radiação, nós temos que entender ou recapitular também, vocês já estudaram isso, como é que produz essa radiação ionizante. Especificamente, eu vou falar para vocês como é que é produzida a radiação X, que é o foco do nosso curso, que é o foco aqui do módulo de produção radiológica. Embora existam outros tipos de radiação, como eu já expliquei para vocês, nós vamos
entrar num conceito maior, numa profundidade em relação à radiação X. A radiação X, ela é gerada dentro da ampola de raio-x, né? Então, dentro dessa ampola nós temos vácuo para poder fazer com que esses elétrons que vão ser ali gerados no cátodo, que é o lado negativo da ampola, não percam velocidade durante o seu percurso e atração até o disco anódico, que é o anodo, o lado negativo da ampola de raio-x. Então, para se produzir radiação, nós temos que ter uma ampola, e dentro dessa ampola tem que ter vácuo para que esse elétron corra em velocidade da luz, 300 km por segundo aí, né? E aí, dentro dessa ampola, nós temos o cátodo, o anodo. O cátodo tem a função de aquecer, e aí, com esse aquecimento, gera um efeito chamado efeito termiônico, que produz elétrons eletronicamente carregados, né, negativamente, que o elétron tem carga negativa, e aí forma uma nuvem de elétrons, e aí começa a girar esse anodo, que é o lado positivo, que é o alvo desses elétrons. Então, essa nuvem de elétrons é criada, ganha uma força de velocidade e ela se choca, é atraída e se choca nesse disco anódico que está ali girando, no alvo. E aí, quando esses elétrons se chocam nesse anodo, ocorre a produção de radiação, propriamente dita. E nesse choque aí dos elétrons carregados com o disco anódico girando aí, né, nós temos radiação do tipo Brainstalling, ou radiação de freamento, ou a radiação característica. A radiação de freamento, como o próprio nome já diz, é a radiação que freia no disco anódico e aí produz radiação de freamento. Já a radiação característica, ela tem uma característica de valor energético. Então, diversos elétrons com diversos valores energéticos, eles se chocam nesse átomo aí e ele consegue produzir diversos níveis de radiação de valores característicos de acordo com a propriedade desse disco aí, que é o tungstênio. O tungstênio ele tem valor de número atômico 74. Então, nós podemos produzir radiação características de zero até energia, de zero energia até energia de 74 electrovolts. Então, esse radiações do tipo de características. Nós temos radiações de vários valores energéticos. Tá bom, gente? Vou recapitular para vocês aqui um conceito do átomo. Como eu já falei, o átomo ele é composto de uma eletrosfera, onde os elétrons ficam rodando ali, né, sobre o núcleo, e o núcleo, que é composto da energia positiva, e a eletrosfera é composta dos elétrons que têm energia negativa. Então, o átomo ele tem camadas energéticas, como se fosse o planetário, o planeta e o seu sistema solar. Então, no meio nós temos o núcleo, e aí nós temos vários anéis de camadas energéticas. Como eu falei para vocês, a energia, o raio-x de freamento, é o elétron que se choca nesse disco e é freado, e essa energia cinética que ele ganhou durante o percurso é liberada em forma de radiação X. Agora, já a energia X de forma característica, ela é gerada especificamente em uma camada específica do átomo, que é a camada K, que é a primeira camada ali, menos energética, do átomo. Então, esse elétron incidente, que ele ganhou energia, vem lá do cátodo, e ele se choca com os elétrons que estão rodeando a camada K. Vou colocar para vocês aqui, ó, o símbolo da camada do átomo, para vocês verem cada camada desse átomo. Então, especificamente, o elétron ele se colide com a camada K desse átomo, e aí consegue ejetar esse elétron que está rodeando a camada K para fora em forma de energia característica. E aí essa eletrosfera ela fica vazia, porque a gente ejetou esse elétron com a colisão do elétron incidente. E aí, como é que essa eletrosfera ela não pode ficar vazia? O que acontece? Os elétrons da camada mais externa, da camada L, M, N, O, P, Q, eles descem para poder ocupar
as camadas mais internas. A camada K ficou vazia, os elétrons da camada L descem para a camada K para ocupar esse espaço. E aí, sequencialmente, a camada L ficou vazia e as camadas superiores vão descendo. Nessa que os elétrons vão se reorganizando dentro da eletrosfera desse átomo, do alvo, vai liberando também energia em forma de radiação X. E aí, essa energia de radiação é a diferença do valor da camada inferior menos a camada superior. Como é que isso funciona? Por exemplo, a camada inferior tem 4 e a camada superior tem 6. O elétron que está habitando essa camada aqui, que tem 6, ele tem 6 de energia. Mas como a camada 4 não tem elétron devido a essa falta de elétrons das camadas inferiores que vai reorganizando, para ele descer para a camada interna, ele tem que liberar 2 de energia, porque a camada interna só podem habitar elétrons de camada 4, de valor energético 4. Então, para ele descer, ele vai ter que liberar 2 fótons de energia 2 e ele vai ficar com 4. Aí ele vai poder habitar a camada inferior, que só pode habitar elétrons de valor 4. E esse 2 que saiu em forma de energia é uma energia radiação X característica com valor 2. E é assim que vai liberando energia de radiação X característica. Entendeu? Mas aí na foto, se vocês observarem, vai ter aí o elétron, né, o átomo, composto dessas eletrosferas. E cada eletrosfera tem um valor energético. Então, para que o elétron possa habitar a camada mais interna, para poder cobrir essa lacuna, esse buraco que deixou da radiação de freamento, né? Ele tem que diminuir o seu valor energético para poder descer e ocupar. E assim acontece com os elétrons das camadas mais externas. E aí vai liberando essa energia característica, que é a diferença da camada inferior menos a camada superior. Beleza, gente? Ainda falando dessa produção de radiação aí dentro da ampola, quando ocorre essa produção de radiação X do tipo ou característica ou de freamento, essa radiação produzida ela sai pela janela do colimador, lá, né, da ampola, enquanto a gente está apertando o botão lá para poder produzir radiação, e aí ela sai pela janela do colimador. E aí nós temos 3 tipos de radiação bem importante que nós temos que saber dentro de proteção radiológica justamente para se proteger dessa radiação, com os nossos EPIs. A partir do momento que a radiação produzida dentro da ampola sai pela janela do colimador, ela é uma radiação primária, ou seja, ela é a radiação que vai entrar em contato com o paciente. Então, nós temos a radiação primária, que é o primeiro tipo de radiação, que é o feixe útil, para poder gerar imagem radiográfica. E aí, após essa radiação primária entrar em contato com o corpo do paciente ou com o objeto, aí ela começa a ionizar, como eu já falei, e aí geram 2 tipos de radiação de interação com o paciente. Vou falar logo à frente sobre esses tipos de interações da radiação primária com o corpo. Após essas interações, essas ionizações com o corpo, ela gera a radiação secundária, ou a radiação espalhada, que após a interação, algumas radiações atravessam o corpo e sensibilizam o cassete ou a película radiográfica, e outros tipos de energia são liberados em outras direções. Então, nós dizemos que essa radiação pós-interação com o paciente é chamada de radiação espalhada ou radiação secundária. Esse tipo de radiação é muito perigoso também para a gente, porque ela fica ali no ar durante milésimos de segundos, mas quem está próximo a esse disparo acaba recebendo essa radiação espalhada, essa radiação secundária. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com ela, utilizar os EPIs necessários durante a realização do exame para se proteger da radiação secundária. E nós temos também um outro tipo de radiação, que é a radiação de fuga. Não é a radiação que sai pela janela do colimador, não é a radiação que é gerada após a interação da radiação primária com o corpo do paciente, é a radiação que é escapada lá da calota que cobre o tubo de raio-x. Essa calota aí, ela é feita de material de chumbo, mas ela não consegue reter 100% da radiação que é produzida ali dentro. A radiação que é produzida, ela não só
sai pela janela do colimador, que é o feixe primário. Ela também sai radiações de fuga por cima dessa calota, e aí dessa cúpula que cobre a ampola de raio-x. Então, essa radiação também ela é perigosa, ela é chamada radiação de fuga. Essa cúpula do tubo ela consegue reter mais ou menos 95% da radiação produzida dentro da calota, dentro da cúpula, que aí segura, que compota a ampola. Então, nós temos a radiação primária, nós temos a radiação secundária ou a radiação espalhada, e nós temos também a radiação de fuga. Tá bom, gente? Então, gente, após entender o que é radiação, a classificação dessas radiações aí, que existem corpusculares, que existem eletromagnéticas, que dentro da radiação eletromagnética nós temos uma classificação de radiação não ionizante e radiação ionizante, e justamente essa é a radiação eletromagnética ionizante e a corpuscular ionizante que nós temos que ter conhecimento e ter cautela a manipular esse tipo de radiação. Entendemos aqui também, recapitulamos como é produzido a radiação dentro da ampola de raio-x. E aí entendemos que existem tipos de radiação, que é a radiação primária, a radiação secundária ou espalhada, a radiação de fuga, que nós temos também precaução e cautela sobre esse tipo de radiação gerada durante o disparo e a produção da radiação X. Agora nós temos que entender que quando a radiação entra em contato com o nosso corpo, ocorre interações de ionização aí dessa radiação com os átomos do nosso corpo. Então, nós temos vários tipos de interação de radiação ionizante com diversos materiais, com material biológico, com material metálico, tungstênio, ródio. E aí nós temos 5 tipos de interação. Nós temos a interação de produção de pares, nós temos o efeito fotoelétrico, nós temos o efeito Compton, nós temos a reação nuclear, nós temos o espalhamento coerente. Então, nós temos esses tipos de interação da radiação com o meio, com o material, onde essa radiação entra em contato. Mas para a gente, para o radiodiagnóstico, especificamente para o raio-x, interessam só 2 tipos de interação, que é o efeito fotoelétrico, o efeito Compton, para a produção de imagem radiográfica. Então, aí para o campo do raio-x, nós trabalhamos com 2 tipos de efeitos de interação da radiação que nós produzimos com o corpo do paciente, e que é o efeito fotoelétrico e o efeito Compton. Como é que funciona esses efeitos aí? Então, após o feixe primário sair da janela do colimador e entrar em contato com o corpo do paciente, são gerados esses 2 efeitos. O efeito fotoelétrico, a gente precisa do efeito fotoelétrico para produzir a parte mais densa da imagem radiográfica. Como é que funciona o efeito fotoelétrico aí na geração da imagem e na interação da radiação com o corpo humano? Como eu já falei para vocês, o átomo ele é composto de núcleo e uma eletrosfera, e aí esse feixe primário, esses elétrons, esses fótons que saem da janela do colimador, ele entra em contato com o corpo do paciente e aí interage com os átomos do corpo. Esses elétrons, esse fóton, ele vai interagir com as camadas mais internas desse átomo do corpo aí, né, do nosso corpo, e ele vai ser totalmente absorvido por esse elétron da camada mais interna do átomo e vai ser absorvido. Com essa absorção, esse elétron da camada que absorveu todo esse elétron, ele absorve toda a energia do elétron incidente e ele é ejetado dessa camada interna do átomo, ou seja, ocorreu um efeito fotoelétrico, uma absorção total da energia do elétron incidente com esse elétron da camada interna. Então, ele foi totalmente absorvido. E aí, com essa absorção, ele é ejetado da camada interna do átomo
causando o efeito fotoelétrico. E aí, esse efeito ocorre com mais frequência do que o efeito Compton. O efeito Compton, ele interage com os elétrons da camada mais externa do átomo do nosso corpo, e ele só cede um pouco, uma parte da sua energia, e a outra parte é desviada de rota, gerando uma radiação secundária, uma radiação espalhada, que eu já falei para vocês aqui. E aí, essa outra parte da radiação é cedida por esse elétron da camada mais externa, agora, né, no efeito Compton, e esse elétron também ele é ejetado. Então, a diferença desses dois efeitos é que o efeito fotoelétrico, o elétron incidente, ele interage com a camada interna do átomo, é totalmente absorvido por esse elétron, e esse elétron é ejetado. E aí sai em forma de radiação, de energia. E aí ele é absorvido pelo corpo humano, totalmente. Já no efeito fotoelétrico, ao elétron incidente entrar em contato com o nosso corpo, ele vai interagir com as camadas, com os elétrons da camada mais externa do átomo do nosso corpo. Ele vai ceder só um pouquinho de energia para esses elétrons da camada mais externa e ele vai sofrer um desvio, gerando radiação espalhada, né, a radiação secundária, e esse elétron que ganhou só um pouquinho de radiação também ele vai ser ejetado e sair em forma de radiação secundária também. Então a diferença deles dois é que o efeito fotoelétrico, o corpo absorve totalmente essa radiação incidente. O efeito Compton, ele absorve só parte da radiação, e aí esse elétron incidente, que absorveu parte, ele sai também da órbita e vai em direção aí ao filme radiográfico para poder gerar imagem radiográfica. Então, quando você olhar para uma radiografia, onde você vê partes muito densas, que são o quê? Partes brancas, ou seja, é osso, é onde o osso absorveu totalmente essa radiação e a radiação não passou dessa estrutura para sensibilizar a película radiográfica. Aí houve ionização total desse fóton aí sobre a parte que está sendo radiografada, e aí é onde ocorre o efeito fotoelétrico. Agora, aquela radiação que passou pela estrutura, se ionizou, mas conseguiu ultrapassar, esse é o famoso efeito Compton, ou seja, passou, ionizou, gerou uma radiação espalhada, mas ela conseguiu, o restante da radiação, que é a radiação residual, ela consegue ultrapassar a estrutura e sensibilizar o filme, gerando aquela parte cinza, preta, da película ali do filme radiográfico. Então, esse é o efeito Compton, que conseguiu ultrapassar a estrutura e sensibilizou o cassete ali, a película radiográfica. Tá bom, turma? Então, espero que vocês tenham entendido esse resumo de física das radiações, vocês conseguiram recapitular, relembrar sobre a origem das radiações, e a partir dessa explicação que a gente vai começar a entrar no conceito de proteção dessas radiações que foi explicada hoje. Tá bom, gente? Então, leiam a apostila que eu postei aqui para vocês na aula de hoje, assistam anotem todo o conteúdo que vocês acham importante aqui para poder fixar ainda mais a informação de tudo que eu expliquei aqui e que está na apostila, para vocês não esquecerem e entender daqui por diante todo o conceito de proteção radiológica, que é baseado em cima de física das radiações, da produção da radiação, do que é radiação, da classificação dessa radiação, das interações das radiações sobre o corpo humano. Tá bom, gente? Então a gente fica por aqui. Até a próxima aula. Anotem tudo aqui que eu falei. Leiam a apostila da aula de hoje. E até a próxima aula. Tá bom, gente? E qualquer dúvida, me chamem no grupo. Coloquem no fórum também. Usem o fórum para poder postar as dúvidas de vocês. Porque lá também a sua dúvida se torna pode ser a dúvida de outra pessoa, e lá eu também vou esclarecer e tirar as dúvidas com vocês. Também perguntem no grupo, não fiquem quietos, só assistindo o conteúdo e lendo a apostila aqui. Vamos ter interação para que a gente possa tirar as dúvidas de vocês, já que nós estamos no módulo EAD. Tá bom, gente? Então, até a próxima aula.